Glória a Deus que nos permite estar aqui mais uma manhã para adorar o nome dEle, para falar do nome dEle, para receber a palavra dEle. Nós precisamos ser gratos por isso todos os dias. Muita gente não pode fazer isso hoje. Muita gente está num leito de hospital. Muita gente está em países que não tem essa liberdade que nós temos. Então nós precisamos ser gratos. Diga obrigado, Jesus, por estar aqui essa manhã. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 22. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Vamos ler novamente. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que conduzissem seus ossos. Continuando a nossa série de Heróis da Fé, hoje, nesse momento, nesse culto da manhã, nós vamos falar sobre José. Nós falamos sobre ele no domingo passado, no culto da noite. No culto da manhã não estive aqui, mas hoje nós vamos falar sobre José. E eu tenho certeza que você será acrescentado pela história desse homem. Você acredita nisso? Eu não quero focar tanto na história de José, mas eu quero falar um pouco sobre ela. Eu quero focar mais sobre aquilo que nós vamos aprender com a fé de José. Glória a Deus. José, ele foi um dos filhos de Jacó, o 11º filho de Jacó. Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, ele também carregava a promessa que Deus prometeu para Abraão lá em Gênesis, no capítulo 12, que o Senhor olha para Abraão e diz o seguinte: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. A promessa é uma coisa que nós precisamos sempre lembrar, que as promessas de Deus para a nossa vida não tem a ver somente conosco. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga assim: as promessas de Deus para a minha vida não tem a ver só comigo. Não é só para mim. Não é só para o meu prazer. Diga assim: tem a ver com mais pessoas. Diga, tem a ver com o próximo. Essa é uma certeza que nós precisamos ter sempre e sempre no nosso coração. Glória a Deus. Existem muitas promessas de Deus na Bíblia para nós, em direção à nossa vida. E quando nós começamos a caminhar com Jesus, começamos a escutar a palavra, a ler a palavra, começamos a andar no ambiente cristão, nós vamos receber ainda mais promessas, nós vamos ver Deus falando ao nosso coração, nos prometendo algo. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente, e nessa série de Heróis da Fé, nós vamos ver que a promessa, que a bondade do Senhor, ela nunca está limitada a um homem só. O que Deus faz na vida de um homem não tem a ver só com ele, mas tem a ver com várias pessoas. Glória a Deus. Então não pode existir um sentimento de egoísmo no nosso coração em relação àquilo que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes nós não vivemos coisas com Deus porque o nosso coração está pensando ainda somente em nós. Diga assim: em nome de Jesus, o meu coração não é egoísta. Diga assim: Pai, as bênçãos eu vou compartilhar. Eu vou abençoar outras pessoas. Deus promete essa bênção para Abraão e disse: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E essa promessa, ela vai passando em gerações. Ela passa para o filho Isaac, depois passa para o filho Jacó.
e até que chega aos filhos de Jacó, e que de fato ali através da vida de Jacó e dos seus filhos, Deus vai estabelecer uma nação, e essa nação vai representar a presença de Deus no meio da terra. Glória a Deus. Então, essa nação que parte da vida de Jacó, ela é uma nação que é para carregar a presença de Deus. Essa era a missão dessa nação. Mas aqui, antes da nação ser formada, ainda quando esses filhos eram novos, a Bíblia conta a história desse 11º filho de Jacó, chamado José, que era um filho muito amado pelos seus pais, e ele tinha ali apenas 17 anos, e apesar de ter experiências com Deus, ele ainda era muito imaturo, ele ainda era muito novo, algo justamente inerente à idade, à imaturidade. E ele compartilha de forma errada com seus irmãos, com seu pai, as experiências que ele começa a viver com Deus. Deus dá alguns sonhos para ele e mostra que através da vida de José, Deus traria um livramento para aquela nação que Deus estava querendo constituir, e não só para aquela nação, mas para todas as nações da terra naquele tempo. E aí José tem um sonho, onde ele vê os feixes de trigo dos seus irmãos se curvando a ele. Depois ele tem um sonho onde as estrelas, as luas, ele vê tudo prestando ali honra a ele. E no primeiro momento ele não entende realmente o que significa aquilo, mas ele vive uma experiência com Deus. Amém? E no meio de tudo isso, ele sofre com a inveja e o ciúme dos seus irmãos. Ele é abandonado, ele é pegado pelos seus irmãos e jogado num poço. E ele passa ali um sentimento de rejeição, de abandono, ele sofre aquilo. Depois do poço, os irmãos queriam matar ele, mas um dos irmãos ali, eles começam a conversar e decidem a vender Jacó. Diz assim, José foi vendido pelos próprios irmãos. Quantos imaginam que isso deve doer? Ser vendido pela sua própria família. É claro que a dor de cair naquele poço, a dor de passar ali fome, enfim, aquilo ali é doloroso, mas nada se compara à dor de ser vendido pela sua própria família, de ser rejeitado pela sua própria família. Às vezes, quando nós olhamos para a história de José, nós já sabemos o início e já sabemos o fim. José é diferente de outros heróis da fé que nós falamos aqui. Ele é muito conhecido, existem muitas histórias sobre José, filmes, séries, novelas, existe muito sobre José, e a maioria de nós conhece a história de José. Então, quando nós olhamos para a história dele, nós sabemos que no final da história dele, ele termina como um dos maiores chefes da maior nação, o Egito. Então, o final da história dele dá tudo bem. Então, quando nós olhamos a história de José, quando nós lemos a história de José na Bíblia, é muito difícil nós conseguirmos compreender realmente a dor que José passou. Quando você olha alguém que já está nos holofotes, quando você olha para alguém que já está bem na vida, é muito difícil você compreender realmente o que essa pessoa passou, sim ou não? Existem muitas histórias de sucesso, pessoas que conquistaram, pessoas que batalharam, pessoas que ralaram, pessoas que foram atrás e conquistaram algo e chegaram num patamar de vida muito bom, e muitas pessoas olham para isso e às vezes não entendem, a maioria das vezes não entende o que aquela pessoa passou. Todos nós carregamos uma história. Amém? O irmão do seu lado, ele carrega uma história. Só ele sabe onde o calo dele, só ele sabe onde foram as dores dele. Cada um de nós sabe aquilo que nos faz chorar, aquilo que gerou mágoas ao longo da nossa vida. Sim ou não? Então, quando nós olhamos para a vida de José, talvez a gente não consegue ir bem profundo no coração dele. Porém, se colocando no lugar de José, quando nós paramos para perceber, realmente José passou por momentos muito difíceis na sua vida, momentos que ele não via a evidência da mão de Deus sobre a vida dele. Você está entendendo isso? José passou por muitos momentos na vida dele, na trajetória dele, que ele era impossível ver o agir ou a mão de Deus.
E aí ele passava um período sem ver nada, aí de repente ele via uma evidência, ele via algo, ele foi ali jogado no poço, depois ele foi vendido para o Egito como escravo, e você precisa entender que naquela época não existia trem como existe hoje, avião, carro, moto, uma viagem no deserto, com um sentimento de rejeição ali, ele era um jovem livre, apenas 17 anos, em casa, amado pelos pais, no meio dos seus irmãos, no meio da sua família, e de repente agora José está como um escravo com suas mãos acorrentadas, com seus pés acorrentados, no meio do deserto, uma trajetória longa. Quantos concordam que é muito difícil ver a mão de Deus num momento como esse? Quantos concordam que num momento como esse é muito fácil olhar e falar assim, cara, Deus me abandonou? Quem está entendendo isso? Muitas vezes eu olhei para a história de José e falei, cara, José conseguia ver a evidência clara de Deus com ele. E quando nós olhamos assim para quase todos os homens na Bíblia, parece que Deus estava ali do lado deles a todo momento. Quem já teve essa impressão? Parece que eles tinham assim uma conexão. Nós olhamos para a história de Moisés e falamos, meu Deus, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, e diferente como Deus fala com os profetas, por sonho, tudo, com Moisés, a própria Bíblia diz que fala face a face. Nós temos uma impressão de que eles viam Deus caminhando com eles literalmente. Aí nós olhamos para um gigante como José, nós falamos, cara, a vida desse homem foi cheia de milagres, porque quando ele chega no Egito, Deus prospera ele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava com ele, por onde ele passava, ele via e participava da mão de Deus, do agir de Deus. E como escravo, ele se tornou um gerente da casa de um homem muito importante no Egito. E aí nós, olhando de fora, parece que Deus sempre estava do lado dele. A verdade é que Deus sempre estava, mas era muito difícil perceber isso na prática. Amém? Eu tenho certeza que você já viveu alguma experiência com Deus, que você olhou e falou assim, cara, Deus está comigo nessa situação. Quem está entendendo? Tenho certeza que você já viveu um milagre, eu tenho certeza que você já viveu a realização de uma promessa, eu tenho certeza que você já viveu uma experiência em oração, ou aqui no culto, ou num evento cristão. Eu tenho certeza que você já viveu algo com Deus, que você olhou para aquela situação e você falou assim, cara, a presença de Deus aqui é tão real, eu consigo ver o agir de Deus nessa situação, eu consigo ver o milagre, sim ou não? Mas a maioria das vezes você vai olhar para a situação e não vai conseguir enxergar Deus. A verdade é que a caminhada com Deus, a caminhada cristã, a caminhada no Evangelho, a maioria das vezes você não vai ver a evidência de que Deus está do teu lado. Quem está entendendo? Da mesma forma José, quando você mergulha na história de José, imagina ele nesse trajeto do poço, vendido dos irmãos, acorrentado como escravo no deserto, no sol, no frio de noite, aquele tempo de sofrimento. Aí ele chega numa terra que ele não conhece, ele tinha apenas 17 anos, longe de todo mundo que ele amava, e diferente de hoje, naquela época não existia um tribunal de justiça, onde, meu Deus, eu vou ligar lá para o meu pai, aconteceu isso, pai. Não, já era, perdeu a vida. Eu fui aprisionado pela a nação mais poderosa da terra. Como que os meus pais vão me salvar disso? Quem está entendendo isso? Era impossível ver a mão, a provisão, era impossível ver a presença de Deus nessa situação, nesses períodos. Aí ele chega lá, pelo coração dele bondoso, ele começa a trabalhar como escravo e Deus começa a prosperar. Aí de repente, poxa, Deus está comigo, Deus lembrou de mim aqui nessa situação. Aí de repente a esposa desse homem poderoso a qual ele trabalhava, tenta ter relações com ele, tenta deitar-se com ele, ele recusa isso, ele diz, eu não quero isso para mim, eu continuo confiando em Deus, mesmo depois de tudo que eu passei, eu continuo honrando a Deus, eu não quero isso. A Bíblia diz que ele sai correndo, e aquela mulher faz um falso julgamento contra José, e ele vai preso. Quando você olha para a história de José, você vai vendo altos e baixos, você vai vendo altos e baixos.
Você vai vendo momentos onde Deus parecia muito presente com ele e momentos que não parece que ele estava abandonado, parece que Deus não existia, parece que Deus não era mais Pai e Deus dele. Quantos conseguem reconhecer isso na sua vida? Principalmente num momento como esse, onde a gente tem acompanhado tantas famílias que estão sofrendo, tantas famílias que estão passando por momentos tão difíceis, e as pessoas se perguntam, cara, cadê Deus num momento como esse? Onde está o amor de Deus? Onde está a bondade de Deus num momento como esse? Essa é uma das perguntas mais frequentes no momento de pandemia, no momento de caos, no momento de terror que nós seres humanos estamos vivendo. Mas quando eu olho para Hebreus, no capítulo 11, versículo 22, que nós lemos, que diz, pela fé, José no fim da vida, declarou com toda a confiança, diga assim, com toda a confiança. Diga, com toda a confiança. Não, tem alguém acordado aqui? Diga assim, com toda confiança. Glória a Deus. Ou seja, não foi com 90% da confiança dele, foi com 100% de confiança. No fim da vida, José disse o seguinte, eu tenho certeza que os israelitas vão viver a promessa de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis, e aqui Hebreus está fazendo uma citação justamente a esse texto de Gênesis, no capítulo 50, versículo 24. José disse a seus irmãos, em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse, quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. E aí o versículo termina, José morreu com 110 anos. Agora preste atenção no versículo 25. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse, quando Deus vier. Ele não disse assim, se Deus vier. Ele disse, diga assim, quando? Quem está entendendo? José não tinha dúvida que Deus cumpriria as promessas dele. Ele no momento final da vida dele, que eles estavam ali no Egito, para quem não conhece a história, ele foi preso, depois de preso, Deus deu a ele um dom, e ele revelou um sonho do faraó, e por revelar o sonho do faraó, e pela sabedoria que o faraó viu na vida de José, ele é colocado como um homem de governo no Egito, somente abaixo da vida do próprio faraó, e a Bíblia diz que o faraó falou o seguinte para José, eu sou faraó, porém em toda a terra do Egito ninguém levantará um pé sem a tua palavra. O poder de José era quase comparado ao de faraó. E aí ele se torna um homem poderoso, toda a terra passa uma grande fome, pela sabedoria que Deus deu a José, ele consegue organizar tudo para que eles possam alimentar o povo naquele tempo de fome. E aí os seus irmãos vão lá até ele reencontra os irmãos, alimenta toda a família, alimenta o povo que morava com o pai dele e a família muda para o Egito e eles estão ali. E aí no final da vida de José, ele olha para os irmãos e diz assim, quando Deus cumprir as promessas, quando Deus tirar vocês do Egito, levem os meus ossos. Ele não diz assim, se Deus fizer isso com vocês, ele diz, quando? Uma das coisas que o Espírito Santo quer falar ao teu coração através dessa palavra é que a promessa sobre a tua vida não tem um si sobre ela. Amém? Você consegue colocar a mão no seu coração? Fala assim, não existe si em Jesus Cristo. Fala assim, existe o quando. Amém? Glória a Deus. Em Jesus Cristo não existe o se, existe o quando. O momento certo para a sua vida. Glória a Deus.
José chega aos seus irmãos e fala para eles: cara, levem os meus ossos, porque eu sei que Deus vai tirar vocês daqui. Depois de toda a trajetória de José, depois de toda a história de José, José chega ao final da sua vida e ele não enxerga os momentos na prisão, ele não enxerga os momentos no deserto, ele não enxerga a rejeição, ele não enxerga as dores que ele teve sobre a vida dele, ele não enxerga tudo que deu errado para a vida dele, ele não reclama de tudo isso, ele chega no final da sua vida e fala assim: no meio da minha história inteira eu consigo ver Deus e consigo continuar acreditando que Ele vai cumprir a promessa dele. Ele tinha muitos motivos para ter muitas mágoas no seu coração, mas ele chegou ao final da sua vida entendendo que tudo aquilo fazia parte de um propósito, e ele continuava crendo na promessa de Deus que Deus deu lá a Abraão. Agora você imagina, Deus deu uma promessa para Abraão e disse: Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão viu isso? Abraão viu isso? Eu te pergunto, quem representa a promessa de Deus para a vida de Abraão? Diga assim: Jesus Cristo. A Bíblia diz assim para Abraão: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Quem que cumpre essa promessa? Diga assim: Jesus Cristo. Jesus Cristo é a promessa de Deus a Abraão. Ele é a representação, a consumação da promessa a Abraão. Agora eu te pergunto, Abraão viu isso? Ele viu todas as famílias da terra sendo abençoadas? Não. Agora eu te pergunto, o filho de Abraão, Isaac, viu isso? Não. Jacó viu isso? Não. Aí chega José, depois de 3 gerações sem ver de fato a promessa de Deus se cumprindo, ele continua cumprindo, ele continua confiando. Eu não sei você, mas talvez eu no lugar de José não teria a mesma fé. Talvez eu no lugar de José, escutando uma história desde criança, falando assim: teu bisavô recebeu uma promessa de Deus, teu avô recebeu uma promessa de Deus, teu pai recebeu uma promessa de Deus, José. E eles ainda não conseguiam de fato enxergar essa promessa se cumprindo, mas mesmo assim José continuava crendo na promessa. Diz para quem está do teu lado: meu irmão, continue crendo. Abraão não viu de fato a consumação em Jesus Cristo, mas ele foi parte da promessa. Ele viveu a construção da promessa. Quem está entendendo? Glória a Deus. João capítulo 20. Lá em João, no Evangelho do segundo João, capítulo 20, no versículo 24, diz o seguinte: um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Versículo 26. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Versículo 28. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Versículo 29. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Amém? Quantos estão? Vocês conseguiram acompanhar? Glória a Deus. Aqui o que acontece? Jesus caminha com os discípulos dele durante 3 anos e meio. E em alguns momentos Jesus disse assim para os discípulos: eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, mas eu ressuscitarei. Mesmo Jesus dizendo isso aos discípulos, para eles ainda foram difícil acreditar.
Porém, quando Jesus ressuscita dos mortos, e a prova que eles não acreditavam 100% é que nos 3 dias eles choraram amargamente, eles passaram por um momento de muita dor naqueles 3 dias, porque a confiança deles não era plena de que Jesus ressuscitaria. Mas Jesus ressuscita e eles estão juntos, Jesus aparece para eles e Tomé não está no meio. E aqueles discípulos veem Jesus, eles compartilham aquele momento de comunhão com Jesus, e aí Jesus sai daquele lugar, e quando eles veem Tomé, que não estava junto com eles, eles dizem para Tomé: Tomé, nós vimos Jesus, ele ressuscitou de fato, ele cumpriu as promessas dele. E Tomé disse o quê? Tomé falou assim, se eu não ver com os meus próprios olhos, se eu não ver com os meus próprios olhos, se eu não colocar a minha mão e não ver as marcas na mão dele, se eu não colocar a minha mão sobre a ferida que ele tem aqui na costela, lá da lança que ele recebeu lá na cruz, se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. Jesus aparece para ele, e Jesus de fato ajuda ele a crer, porque Jesus entrega as mãos e fala: Tomé, toque aqui. Jesus pega a mão de Tomé, coloca na marca dele e fala assim: Tomé, acredite, tenha fé, eu estou aqui. E aí a Bíblia diz no versículo 28 que Tomé disse o quê? Senhor meu, Deus meu. Essa palavra, essa declaração estava mostrando que ele acreditava que Jesus era realmente de fato o Senhor, por ter ressuscitado. Ou seja, depois de tocar em Cristo, depois de ver Cristo, ele declara: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus olha para ele e fala para ele: você creu porque você me tocou, você creu porque você me viu, mas bem-aventurados, em uma outra versão, ou felizes são aqueles que creem sem ver. Essa é a maior característica da fé, a principal característica da fé. É isso que José carregava, é isso que os heróis da fé, os homens de fé aqui em Hebreus 11 carregavam. Em próprio Hebreus 11, a Bíblia diz que esses homens continuaram crendo mesmo sem ver, e mesmo depois de morto a sua fé fala. Diga assim: fé é sobre continuar acreditando sem ver. Amém? Jesus fala para Tomé: Tomé, você crê porque você me viu, felizes são aqueles que creem sem me ver. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, antes do autor aos Hebreus começar a falar sobre os homens de fé, os heróis de fé, ele começa dizendo sobre a fé, no versículo 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. O evangelho a qual você acredita, Jesus a quem você serve, a caminhada cristã é tudo sobre aquilo que você não está vendo. Diz assim: a minha caminhada cristã, diga assim, a minha fé é sobre o que eu não estou vendo. Amém? Jesus fala para Tomé: Tomé, felizes são, bem-aventurados, abençoados são aqueles que conseguem crer sem tocar, sem ver evidências, sem perceber as manifestações. Felizes são aqueles que conseguem continuar crendo sem ver. Mesmo sem ver, José continuou crendo, mesmo sem tocar, José continuou acreditando até o final da sua vida, e ele chega no fim da sua vida e ainda não viu a promessa de Deus. Ele olha para os irmãos dele, israelitas, para o povo israelita que está no Egito, e diz para eles o seguinte: quando Deus cumprir a promessa, quando Deus tirar vocês daqui, levem os meus ossos, porque eu creio naquilo que Deus prometeu, eu creio na promessa. No momento como esse que nós estamos vivendo, é muito difícil ver a evidência da mão de Deus. No momento de morte de alguém que nós amamos, no momento de caos, é muito difícil ver a evidência de quem Deus é, ver o agir de Deus, mas é nesse momento aonde a nossa fé precisa existir. É para esse momento que nós precisamos da fé. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa de fé se você estiver vendo ou tocando a promessa.
Quem está entendendo? Você não precisa de fé quando está tudo indo bem. Você não precisa de fé quando você vê Deus do teu lado, quando você vê provisão, tudo indo bem. Você diz, eu tenho fé, mas na verdade essa fé ela não é testada, ela não é colocada em prova, ela está ali no teu coração, você diz que tem, mas você não precisa exercer ela. Amém? Você só precisa exercer a sua fé ela só se torna autêntica no dia em que você não está vendo. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Isso aqui precisa estar cravado em nossos corações. Se você acredita em Jesus Cristo, se você caminha com o Senhor, isso aqui não pode sair do teu coração em momento algum, em hipótese nenhuma. Você precisa entender o seguinte, versículo 3, 11 e 3, leia isso. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Quem formou o universo? Diga assim, a palavra de Deus. Quem fez o sol existir? A palavra de Deus. Quem fez as árvores existirem? Quem fez o mar existir? Quem fez o fôlego que está nos teus pulmões existir? Quem te fez uma promessa? Quem te fez uma promessa? Não, fala mais alto. Quem te fez uma promessa? Não é a mesma palavra que criou o sol? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é a mesma palavra que criou as árvores, que criou o mar? Essa mesma palavra foi a palavra que fez uma promessa para você. O que Hebreus está falando, o que essa carta aos Hebreus está dizendo é o seguinte: em Cristo, caminhando com Cristo, nós precisamos entender que a fé nos faz entender que tudo que existe veio daquilo que não existe, daquilo que nós não podemos ver. Aquilo que nós podemos tocar originou-se daquilo que nós não podemos tocar. Então o que é mais real? Diga assim, o reino espiritual é mais real do que o reino físico. Mas nós seres humanos, nós precisamos ver, nós precisamos tocar. Meu Deus, eu não estou vendo a tua mão na minha vida. Senhor, eu não estou vendo os teus milagres, eu não estou vendo as tuas promessas, eu não estou vendo a tua presença. Senhor, eu não estou vendo nada disso. Enquanto a Bíblia está dizendo para nós, ei, você faz parte de um reino que é invisível. E para caminhar nesse reino, para caminhar com Jesus Cristo, você precisa entender que você anda pelo que você não vê, não pelo que você vê. Aquilo que faz a tua caminhada, aquilo que te conduz a caminhar, é aquilo que você não pode tocar, é aquilo que você pode simplesmente crer. Quantos estão me vendo aqui essa noite? Quem está pregando no culto de domingo pela manhã hoje? Quem está pregando no culto de domingo pela manhã na M-Nova hoje? Quem? Diga assim, o Misaque. Quantos concordam que é o Misaque que está pregando aqui nesse altar hoje? Amém? Você sabe por que você está escutando a minha voz. Você sabe porque toda hora eu estou mandando você repetir para alguém. E você sabe que essa é uma mania minha. Você sabe porque você está, os teus olhos estão me vendo, sim ou não? Então você tem a evidência física, a evidência visual e auditiva, que é o Misaque que está aqui essa noite. Glória a Deus. Alguém não concorda que é o Misaque que está aqui? Glória a Deus. Agora, quantos creem que Jesus Cristo está aqui essa noite? Amém. Essa manhã? Essa noite. Quantos creem que Jesus Cristo está aqui essa manhã? Você consegue levantar a mão, os que creem? Mas como? Alguém aqui está vendo Jesus? Alguém está vendo Jesus? Então por que você acha que ele está aqui? Alguém aqui está escutando Jesus? Com os mesmos ouvidos que você está me escutando? Alguém aqui está escutando Jesus? Como
que você fala para mim que Jesus Cristo está aqui? Por que Jesus Cristo está aqui se você não está vendo evidências físicas, visuais e auditivas de que Ele está aqui? Porque a palavra um dia disse para você o seguinte: onde se reunirem, eu estarei com vocês. Porque a palavra um dia disse assim: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você sabe que Ele está aqui por causa disso, porque a palavra disse que Ele está aqui. Agora, por que você não consegue continuar crendo, e eu me incluo nisso, por que nós não conseguimos continuar crendo lá na segunda-feira? Por que nós não conseguimos continuar crendo lá no meio da tempestade? Por que nós não conseguimos continuar crendo no meio do dia mais difícil da nossa vida, que Jesus vai cumprir a palavra dele sobre nós? Porque você está aqui hoje sentado, tem um ar-condicionado ligado, você tem pessoas aqui que amam a Deus, você não está sendo atacado por ninguém, ninguém está te confrontando, ninguém está pisando no teu calo, nada de ruim está acontecendo para você nesse exato momento, está tudo indo bem. Diga assim: está tudo indo bem. É por isso que é fácil você crer que Jesus está aqui. É por isso que é simples crer, entenda o que eu estou querendo dizer, crer que Jesus está aqui. Mas não é tão simples crer que Jesus está com você no dia que alguém que você mais ama morre. Por isso que é tão difícil crer que Jesus está contigo no dia que não tem o que comer, no dia que está com tempestade, no dia que está uma bagunça na sua família, no dia que está dando tudo errado. Nesse dia é muito mais difícil crer, sim ou não? Você está ali com a cabeça cheia de problemas, você está chorando, o coração doendo, a garganta engasgada, você está ali naquele momento, aquela pressão toda. Não é tão simples crer que Jesus está lá como você está crendo aqui hoje. Mas a fé é justamente sobre os dias que você não tem evidências. Coloca a mão no seu coração e diga assim: a fé é justamente sobre os dias que não existem evidências. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1. Vamos ler? Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade, diz assim, oportunidade de crescer. Versículo 4. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes... Agora preste atenção no final. Sem que nada lhes falte. Tiago está dizendo assim para a igreja: ei, igreja, tem por motivo de grande alegria o passares por dificuldades. Quantos aqui ficam alegres quando ganham um presente? Principalmente um presente que você queria muito. Quantos aqui ficam alegres? Você fica alegre se alguém te der hoje um presente assim. Não tente ser espiritual agora. Algo físico, algo material que você quer muito. Se alguém chegasse hoje e te entregasse isso, se alguém chegasse essa semana e te entregasse isso, você ficaria feliz? E eu declaro isso sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu sinto uma fé aqui para isso. Glória a Deus. Abre suas mãos. Eu declaro sobre a sua vida algo que você tem pedido para o Senhor, e eu sei que você entende que isso é para louvar o nome de Cristo, que você vai usar isso para glorificar o nome de Deus e para abençoar outras pessoas. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Você recebe? Amém? Para dar glória ao nome de Cristo, não para simplesmente os teus prazeres, mas para abençoar outras pessoas. Você crê? Glória a Deus, eu sinto fé para isso. O que a Bíblia está dizendo aqui, o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte: se você recebesse esse presente, quando você receber esse presente, você vai ficar feliz? Ou seja, isso é um motivo de alegria. Você vê a sua família, aqueles a quem você ama, com saúde, isso é motivo de alegria para você? Amém. Ou seja, existem vários motivos de alegria na nossa vida, sim ou não?
O que Tiago está olhando para a igreja, está dizendo assim, ó, inclua a essa para essa estante de motivos de alegria, coloque nessa estante que tem na sua cabeça, no seu coração, tem lá a minha família com saúde, algo que eu amo recebendo, eu com saúde, o meu emprego, a casa, nessa estante com tudo isso, ele está dizendo assim, ó, inclua nessa estante passar por provações. Você está entendendo isso? Ele está dizendo para nós assim, ó, você que caminha com Cristo, você que acredita em Jesus Cristo, coloque na sua estante, lá no teu coração, o passar por dificuldade, um motivo de alegria. Quantos concordam que é difícil? É extremamente difícil aos olhos humanos. Mas ele diz o seguinte, você precisa ficar feliz, porque quando você passa por provação, você fica, diga assim, maduro e completo em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 4 ao final. E é necessário que ele cresça, pois quando estiver, aqui ele está falando da perseverança, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Não é que você vai ter tudo o que você queria, é que você vai se sentir completo, mesmo diante das dificuldades. Amém? Diga assim, Jesus, eu estou aqui para ti. Jesus, fala comigo. Feche os seus olhos por um instante. Quero te ouvir, Jesus. Diga, eu quero te ouvir, Jesus. Com meus ouvidos da fé. Glória a Deus. Amém? Tiago está dizendo o seguinte, se você pegar a provação e usar como motivo de alegria, isso vai trabalhar a tua perseverança, isso vai te fazer maduro e vai fazer você entender e ser completo em todas as situações. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 6. Portanto, alegrem-se com isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Vamos ler novamente? Volta um versículo, por favor, Felipe. Você consegue enxergar aqui? Você consegue olhar para cá? Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. A mesma coisa que Tiago está dizendo. Ei, fiquem felizes quando passarem por dificuldades, por provações. Versículo 7. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Diga assim, é a provação que mostra que a minha fé é verdadeira. Se você não passar por nenhuma dificuldade, nenhuma provação na sua vida, como a sua fé será provada, como a sua fé se mostrará autêntica. Diga assim, obrigado, Jesus, pelas provações. Diga assim, obrigado, Jesus, pelas lágrimas, pelos dias difíceis. Nós queremos chegar na igreja, eu quero chegar na igreja, todos nós queremos chegar na igreja, escutar uma palavra de esperança, nós queremos escutar uma palavra que vai nos trazer ânimo, nós queremos trazer uma palavra que vai nos dizer que nós somos amados por Deus, mas é muito difícil você entrar naquela porta, sentar aqui e alguém olhar para você e dizer o seguinte, ei, fique feliz com as dificuldades. Agradeça ao Senhor pelas dificuldades. Eu sei que é muito difícil escutar isso e ninguém quer escutar isso, mas é o que a palavra do Senhor diz, e eu não posso te enganar, eu preciso pregar aquilo que o Senhor Jesus disse para nós, e Ele nunca prometeu para a igreja que daria tudo certo. Se existe um evangelho que prega que vai dar tudo certo, quão miserável é esse evangelho? Ele é tudo menos o evangelho de Cristo, porque Cristo Jesus nunca te prometeu que daria tudo certo. Talvez você perca alguém que você ame muito, talvez você passe por situações muito difíceis na sua vida, talvez você chore, você passe por coisas assim que talvez seja insuportável.
mas isso faz parte da maldade nessa terra. Mas uma coisa Jesus prometeu para você, uma coisa o Senhor falou assim, e isso vocês podem ter certeza e convicção, é que as minhas palavras vão se cumprir, e que vocês podem ter convicção e certeza de que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. E lembrem-se disso, eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Coloque a mão no seu coração, diga assim: as provações, as dificuldades vão vir. Diga assim: mas Jesus estará sempre ao meu lado. Glória a Deus. Vamos continuar lendo aqui no versículo 7. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo aí. O fogo prova o ouro e purifica o ouro e tira todas as impurezas do ouro, o fogo. A sua fé é da mesma forma. A sua fé é como o ouro, só que ela é muito mais valiosa do que o ouro. E o fogo são como as provações. Da mesma forma que o fogo purifica o ouro, as provações purificam a sua fé. Por isso que alguém que ainda não passou por dificuldades, está caminhando com Cristo, não passou por nada, é uma fé muito rasa, é uma fé que facilmente é enganada, é alguém que facilmente pode se perder. Mas alguém que está já há 10, 15, 20 anos andando com Deus e continua permanecendo, essa é uma fé que é muito mais difícil você abalar essa fé, você derrubar, você quebrar essa fé. Sabe o que acontece? A Bíblia diz assim, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Aos que vencerem, e esse vencer aqui está dizendo sobre permanecer até o final, esses sentarão comigo em meu trono, assim como eu sentei no trono do Pai. Vamos abrir Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai. Glória a Deus. Muitas vezes a gente confunde isso aqui e a gente acha que a gente tem que vencer. Vou vencer as trevas, vou vencer os demônios, vencer tudo isso. Não, Cristo já venceu na cruz, amém? Esse vitorioso aqui foi sobre continuar obediente até o final, amém? Esse vitorioso que Jesus está dizendo aqui, é que mesmo lá no jardim do Getsemane, eu falei, Senhor, acima de tudo, faça a tua vontade. Senhor, esse cálice é pesado demais, ele é dolorido demais, eu estou sofrendo demais, mas faça a tua vontade. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Jesus foi obediente até o final. Ele está dizendo aqui para nós, aquele que continuar, aquele que permanecer até o final, esses estarão comigo. É por isso que as provações são necessárias para a sua vida, para fortalecer a sua fé, para purificar a sua fé, para que você consiga continuar até o final. Quantos querem continuar até o fim? Glória a Deus. Salmo 23, versículo 1. Todos conhecem, o Senhor é meu pastor e nada me falta, ou em outras versões, e nada me faltará. Esse nada me faltará aqui não está falando sobre as coisas à nossa volta, sobre as bênçãos. Esse nada me falta está falando e apontando para o pastor Jesus Cristo. Dizendo o seguinte, se eu tenho Jesus, o meu coração não precisa de mais nada. Amém? Diga assim, se eu tenho Jesus, nada me falta. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Versículo 12.
sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Aí o versículo 13 que todos nós conhecemos: posso todas as coisas por meio de Jesus Cristo que me dá força. Ou em outra versão: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim: não é sobre ter todas as coisas, é sobre ter tudo, que é Jesus Cristo. Você viverá coisas boas nessa terra? Sim. Esse também é vontade do Senhor. Ele também tem que a sua família esteja com saúde, que a sua família, promessa para você. Você vai viver muitas coisas boas na sua vida, assim como José viveu. Mas você também vai passar por dias muito difíceis, e já passou, eu sei que já. Mas o objetivo é chegar no fim da vida, assim como José chegou em Hebreus capítulo 11 aqui, versículo 22. E dizer: pela fé, José no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito. É você chegar no fim da sua vida, tendo passado por dificuldades, provações, mágoas, e até por coisas boas, mas nada dessas coisas terem tirado a tua confiança em Deus. Da mesma forma que muitos perdem a confiança em Deus pelas coisas ruins, muitos também deixam Deus pelas coisas boas. Glória a Deus. Diga assim: Senhor, faz a minha fé ser pura e verdadeira, para que eu chegue no final confiando em Ti, com toda a convicção. Você pode ficar de pé? Nem sempre José estava vendo Deus, mas ele continuou confiando. O que eu quero te falar hoje, o que eu sinto o Espírito Santo querer te falar hoje, o que a palavra do Senhor está te dizendo hoje é: continue crendo, mesmo quando você não tiver evidência nenhuma. Mesmo quando você não tiver evidência nenhuma, continue crendo. Porque você não age, você não caminha pelo que você vê, mas você caminha pelas palavras de Deus, você caminha pelo que você acredita. O que o Senhor quer te lembrar essa manhã é: meu filho, minha filha, você não anda pelo que você está vendo ou pelo que você está tocando. O que o Espírito Santo quer ministrar ao teu coração essa manhã é: não é pelo que você está vendo, pelo que você está escutando, pelo que você está tocando, é pelo que eu já te disse, é pela minha palavra, é por aquilo que você não consegue ver e nem tocar. Talvez você não veja evidências hoje do agir de Deus na tua vida, da transformação da tua família. Talvez você não veja agir de Deus hoje, ou a manifestação na cura, no milagre, na promessa, mas Deus continua ao teu lado. A palavra de Deus continua fiel, firme e verdadeira. A mesma palavra que criou o mundo, que criou a terra e os céus, é a palavra que disse: você é meu filho, minha filha amada. A mesma palavra que criou o sol é a palavra que disse para você: eu estarei contigo até o final. Você pode não ver, você pode não perceber, mas eu estarei contigo até o final. Agradeça o Senhor nessa manhã. Fale com o Senhor nessa manhã. Converse com o Senhor nessa manhã. Diga: Pai, eu não quero mais continuar olhando, crendo só pelo que eu estou vendo. Senhor, eu não quero basear minha fé nas evidências auditivas ou visuais, Pai. Senhor, nós queremos basear a nossa fé naquilo que o Senhor já disse para nós.
Senhor, Espírito Santo, traz ao nosso coração a fé verdadeira, meu Pai, que continua crendo nas Tuas palavras até o último dia, Deus. Não nos deixe nos apegar, meu Deus, àquilo que os nossos olhos podem ver, meu Pai. Não nos deixe apegar-nos, meu Pai, àquilo que a nossa mão pode tocar, Senhor. Não nos deixe, Senhor, basear a nossa fé nas evidências, Pai. Nós queremos basear naquilo que o Senhor já disse nas Tuas palavras. Nós queremos caminhar continuando crendo na Tua preciosa palavra, Pai. Aquilo que os Teus olhos veem está gerando pressão e carga nos Teus ombros. Aquilo que as Tuas mãos podem tocar, muitas vezes está gerando angústia no teu coração, porque você não está tocando e nem vendo o que você queria, ou que você achou que poderia estar vendo ou tocando. Mas eu te digo essa manhã, Deus quer girar uma chave dentro de você. Deus quer mudar algo dentro da tua mente, do teu coração, para que você continue caminhando feliz, crendo na promessa. Eu não sei quando, eu não estou vendo, eu não estou tocando, mas eu creio que a promessa será verdade. José acreditava tanto que ele disse o seguinte: quando vocês chegarem lá, quando vocês saírem do Egito, levem os meus ossos. José pedir para os irmãos levarem os ossos era a prova concreta que ele acreditava no que Deus iria fazer. José disse o seguinte: eu creio tanto que Deus vai cumprir as promessas, que eu quero que vocês levem os meus ossos para tocar a terra da promessa. Eu sei que eu não estarei aqui, eu sei que os meus ossos são apenas pó, mas eu quero, como sinal profético, dizer: levem os meus ossos para a terra da promessa. Meu Deus, meu Pai maravilhoso, nos tira, meu Deus, das águas rasas. Meu Deus, nos tira de um lugar raso, Pai, nos leva mais profundo. Nos leva mais profundo em Ti, Senhor. Nos leva mais profundo em Ti, Senhor. Nos leva mais profundo em Ti, meu Pai. Nos leva a um lugar onde a nossa fé é autêntica e verdadeira, Pai. Que nós possamos olhar para as dificuldades, para as tempestades, para os dias maus e sorrir, meu Deus, sabendo que o Senhor está conosco. E sorrir e saber que a nossa fé está sendo fortalecida. 400 anos antes da promessa de libertação, 400 anos antes do povo ser tirado da escravidão do Egito, José estava crendo, José estava vendo com os olhos da fé. Eu não sei qual é a tempestade que você tem passado, não sei quais são as dificuldades que a sua família, mas o Senhor está dizendo para você: continue crendo nas minhas palavras, continue crendo naquilo que eu te disse através da minha palavra. Se você continuar crendo nas minhas palavras, você viverá eternamente comigo. Vai passar esse mundo de caos e de terror,
Você chegará a um tempo onde não haverá dor, nem lágrimas, nem ranger de dentes. Vai chegar um momento onde não haverá tristeza. Nós viveremos em alegria, em conjunto. Essas são as palavras de Deus para a sua vida. Continue crendo todos os dias. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo e verdadeiro para completar essa obra, para cumprir aquilo que prometeu e aquilo que começou. Ele é fiel e justo para completar aquilo que Ele prometeu, para completar aquilo que Ele disse em Sua palavra. As coisas visíveis são passageiras. As coisas visíveis que nós podemos tocar, a traça, o ferrugem pode arrancar. Mas aquilo que é invisível, aquilo que vem do reino espiritual, aquilo que vem do coração de Deus é eterno. E ninguém, e nada, e nenhuma provação, nenhuma tempestade, nenhum vírus, nada pode derrubar as palavras de Deus. Que a sua fé durante esses dias, durante essa série, seja fortalecida e ativada. Talvez a sua fé ainda seja bem pequena, não tem problema. É suficiente para continuar caminhando. Coloque as mãos no seu coração. Diga: Senhor, obrigado por aquilo que eu não estou vendo. Diga: Senhor, obrigado por aquilo que eu não estou vendo, por aquilo que eu não estou tocando. Diga assim: eu creio, Senhor. Eu creio nas Tuas palavras, mesmo sem ver evidências. Aleluia.